Olá, seja bem-vindo à nossa série de vídeos para que você conheça melhor a comunidade da Vila. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou o Vitor Fontana, responsável pelo ensino aqui na comunidade da Vila. Marcos, tudo bom? Tudo bem, aqui é o Marcos Botelho, pastor sênior, vamos dizer assim. Como é que seria isso? É o pastor titular. Titular. A gente está apresentando o que é ser uma igreja presbiteriana. Isso. Então vamos manter a nomenclatura oficial. Você é um pastor titular aqui da comunidade da Vila. É que a gente tem muitas informalidades, inclusive isso é um dos tópicos do que a gente vai abordar em alguns desses vídeos. Isso. Como que é esse lance dessa informalidade, da gente tratar algumas coisas com mais leveza, de onde vem essa leveza, qual o limite do humor, não, qual o limite da leveza, isso. Né, Marcos? Mas hoje não é isso. Hoje, nesse vídeo aqui agora, a intenção é a gente falar a respeito de sinais de uma comunidade saudável. Talvez essa seja a sua primeira comunidade cristã. Talvez você esteja vindo de outras comunidades com boas experiências, outras talvez nem tanto. O fato é que, no início de uma caminhada, a gente gostaria que você soubesse quais são os sinais de que uma comunidade cristã está caminhando bem, que ela está indo bem, fazendo as coisas corretamente, fazendo a coisa certa. E quais são os sinais que a gente busca para a nossa igreja, para a comunidade da Vila. Então, às vezes, você veio com outros sinais, com outras referências, mas é bom, já que você vai se tornar membro, você vai caminhar com a gente, você ter os sinais que nós estamos buscando e que esperamos de você, se você entrar para essa comunidade, para a gente também encontrar em vocês e você encontrar como comunidade. Perfeito. Essa diversidade de sinais, porque são vários, ela é importante ao longo da história da igreja. Essa discussão já foi feita muitas vezes. O que sinaliza uma igreja verdadeira? Aqui a gente não vai falar de uma igreja verdadeira, mas de uma comunidade saudável. Uma comunidade que faz sentido que você faça parte, que a gente tente promover e que a gente caminhe para ser. Estamos na caminhada, é uma tentativa. Em primeiro lugar, Marcos, a gente tem aqui uma comunidade saudável marcada pelo amor ao Deus por amor a Deus e amor ao próximo. Me parece um tanto óbvio começar por essa, né? Esse é o resumo que Jesus, e já se fazia ali, de todo o Antigo Testamento. Ou seja, Jesus falou isso e a gente também vai seguir. Como é que a gente pode resumir um comportamento ou as instruções da palavra de Deus? É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Então, esse é o que a gente busca como comunidade o tempo todo. Segunda coisa, submissão à palavra de Deus. Isso, essa é também de uma igreja, se espera de qualquer igreja, mas a gente quer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a única fonte de fé e prática para nós, e a gente tem essa submissão ao que ela ensina. Então nós acreditamos que a tradição ela é importante, então a gente é de uma igreja tradicional ou então histórica, mas sempre acima de opiniões pessoais, acima da tradição, a Bíblia é a que vai trazer a nossa resposta. O que ela revela para nós é autoritativo, né? Adoração participativa e contemporânea. Isso é algo assim, muito forte na gente, né? Desde o começo. A gente quer esse tipo, uma adoração, às vezes a pessoa vem... É interessante, Fontana, as pessoas vêm de outras igrejas e às vezes ela fala, o louvor de vocês é mais contido, vamos dizer assim. Eu estava acostumado de algo diferente, mas ela tem que ser coletiva, ela tem que ser essa adoração participativa. Então às vezes a gente tira um pouco os instrumentos para a gente ouvir a comunidade cantando, né? E mesmo a gente sendo tradicional, a gente gosta do louvor ser atual, ser o que a gente falaria no dia a dia, mas agora focado em Deus. Então ela é contemporânea. Não que a gente às vezes não vá cantar um hino, não vá cantar outras coisas, mas ela sempre tem essa roupagem de ser não só uma música solene, mas algo do dia a dia, essa adoração. Isso é algo muito curioso, porque eu falo por alguns amigos, Marcos, que a Vila, ela não é um modelo que toda igreja precisa ser, mas ela é aquilo que Deus colocou no nosso coração como comunidade para ser na cidade de São Paulo, e me parece que a cidade de São Paulo, ela pede
uma igreja como a Vila, nem todas as igrejas precisam ser assim. Agora, esse traço de participativo e contemporâneo me parece algo que precisa ser para qualquer comunidade saudável. E a gente confunde contemporâneo com algo que seja moderninho. E aqui a gente está trazendo esse valor de uma adoração que seja contemporânea, no sentido de falar ao nosso tempo, falar ao seu dia, falar aquilo que faz sentido dentro do nosso contexto cultural, né? Não é necessariamente tocar a última música da moda. Pode ser um hino, desde que tenha essas características, né? Nós temos aqui também uma pregação fundamentada na palavra de Deus e aplicada à vida. Então, se a gente é submisso à palavra, a gente separa um tempo razoável, bem forte dos nossos encontros semanais para expor a palavra. E a gente tem alguns princípios nessa exposição da palavra. Primeiro, que essa exposição ela é uma pregação expositiva, aonde os pastores estão no mesmo patamar da igreja, quando a gente está expondo no sentido de que a Bíblia está nos confrontando antes de confrontar os irmãos. E também ela é para a vida, né? Aplicada na vida. Então, como a gente pode viver hoje. Então, isso é muito forte para nós. Pregação é algo que é levado muito a sério na nossa comunidade de fé. É um dos motivos, inclusive, que nós temos esse modelo de pregação, que para algumas pessoas às vezes é um tanto incômodo, para outras pessoas é inovador, para outras pessoas é simplesmente aquilo que fez com que elas ficassem aqui. A gente prega sentado, de certa maneira fica um pouco mais olho no olho e não uma coisa de cima para baixo. Isso. Pregamos em 3 pessoas. 3 pessoas, porque o texto foi exposto e originalmente coletivamente. Então a gente tenta ter essa coletividade na nossa interpretação bíblica, que a gente faz junto, e na nossa exposição bíblica. E, sobretudo, quando a gente fala numa pregação que tem 3 pessoas, a gente procura trazer pessoas da comunidade, que fazem parte da liderança da comunidade, líderes leigos da comunidade, para estarem conosco nesse processo, que é, inclusive, uma maneira de trazer essa aplicação à vida. Nada mais justo e sensato do que aplicar a mensagem dentro de um contexto de alguém que está vivendo aquilo de segunda a segunda, no dia a dia da labuta, da vida de um trabalhador leigo e longe do sacerdócio, né? Então é comum você sempre ver duas pessoas do corpo pastoral ou do corpo ministerial e sempre um irmão, uma irmã que é da comunidade da vila participando ali com a gente, trazendo a experiência. Então a gente preza, isso é um dos nossos valores e é um sinal de uma igreja saudável. Acolhimento e integração dos novos participantes. Isso é muito, muito importante, é um sinal que a gente pode ver do reino de Deus, é exatamente isso. Não é uma igreja voltada para si mesmo, não é uma igreja onde nem a palavra e nem os irmãos eles estão só preocupados em rever pessoas que estão caminhando. É lógico que isso é importante, mas a gente é missional, ou seja, nosso olhar é para o de fora, e para o de fora não só a mensagem, ela é sempre desafiadora e acolhedora, mas as pessoas também. Então, a gente vive numa cidade onde ela é muito corrida, né? As pessoas às vezes brincavam, o paulistano, ele chega atrasado, sai mais cedo. Então, o que a gente fez? A gente fez o nosso momento de café, que é o nosso momento ainda de culto, mas ele é no meio exatamente para a gente poder conversar, orar uns com os outros e acolher quem está chegando. Então esse é um momento que a gente coloca como algo nosso, do nosso DNA saudável, e que a gente, se você já está aqui assistindo esse vídeo, você já viu isso, e é por isso que a gente faz. Então você pode reparar que sempre que a gente tem aquele momento do café, é depois de apresentar os nossos visitantes. Então aqui dá para a gente falar, é o momento onde você pode ver as pessoas, mas é o momento para você reparar nas pessoas perto de você que estão chegando pela primeira vez e acolhê-las bem, porque esse é um sinal de uma igreja saudável. Viu uma pessoa com chocolatinho na mão, viu uma pessoa com marca-página na mão, é um sinal de que é cortês, mas não apenas cortês, é acolhedor. Perguntar o nome da pessoa, de onde ela vem, se ela já tem uma comunidade, se ela já tem uma igreja.
e viu uma pessoa que você tá na dúvida se veio pela segunda, pela terceira vez, um jeito de abordar sem necessariamente perguntar se está visitando é o seguinte: quanto tempo faz que você está com a gente? Quando você pergunta desse jeito, fica garantido, porque se a pessoa fala faz 2 anos, você pode falar, nossa, faz mais tempo que eu, hein? Agora, se a pessoa fala, olha, essa é a minha segunda vez, aí já é uma oportunidade de acolhimento, né? Então você não precisa passar pelo constrangimento de falar assim, nossa, você está aqui... É a primeira vez? É a primeira vez? Não. Quanto tempo faz que você está com a gente? É uma pequena técnica aí. Boa. Que eu uso para não me constranger. Discipulado de novos membros de liderança, mais um sinal aí de uma comunidade saudável. A gente não só conversa, mas caminha junto. Então, e esse caminhar junto, a gente não tem um programa formal, mas a gente sabe que esse é um princípio do Evangelho, onde a gente conhece 2, 3, 4 pessoas mais próximas na igreja e ou você está caminhando, seguindo alguém, ou você está ajudando algumas pessoas a caminharem com você. Então, esse ensino mútuo de caminhada, ele é muito bíblico e é um ótimo sinal. Eu acho muito legal a gente colocar aqui discipulado de novos membros de liderança. Por quê? Porque denota a ideia de que discipulado é algo perene e constante. Muitas vezes, principalmente quem tem uma cultura evangélica mais longa, uma tradição, como a minha, como a sua, Marcos, uma tradição evangélica que vem do berço, às vezes a gente tende a achar que discipulado é um programa com início, meio e fim. E eu terminei o discipulado, agora eu já sou membro avançado, algo assim. Não, o discipulado ele é contínuo, a gente quer ser discípulo de Jesus, para sempre discípulo de Jesus, então é discipulado de novos membros e da liderança também. Outro sinal importante de uma comunidade saudável, serviços desenvolvidos a partir dos dons. Servir é uma característica de um cristão saudável e pessoas servindo de uma igreja saudável. Então, assim, a gente sempre chama as pessoas para servirem, começando na igreja que a gente aprende a servir do jeito de Jesus, que a gente começa a ver outros exemplos para depois servir fora. Então, você não precisa ser membro para servir. Comece servindo. Isso, aliás, provavelmente você foi chamado para servir. Tem muitos ministérios que você pode começar servindo na sua caminhada. E eu acho que é bom. E uma coisa que a gente tem que falar é que a gente preza para que a pessoa não se desgaste muito também com o serviço na igreja, né? Então a gente conhece as histórias. Às vezes tem igrejas que a pessoa trabalhava tanto, ficava na igreja de segunda a segunda e não tinha tempo para a família e tudo mais. Aqui você já deve ter reparado que não é assim. Então, na maioria dos ministérios, no que dá para ser, a gente tenta fazer uma escala onde você dá um domingo por mês e você pode servir. Ou se é nos PG, você dá um dia da semana para você poder servir o próximo e servir na igreja como Jesus nos convidou para fazer. Estrutura simples e a serviço da missão. Essa eu queria falar um pouquinho antes de você. Pode falar. Quando a gente fala de estrutura simples, não é uma idolatria da igreja pequena ou da simplicidade. A ideia de uma estrutura simples e a serviço da missão talvez tenha um pouco a ver com o fato da gente enxergar tantas vezes a nossa tentação de fazer com que a missão sirva à estrutura. A gente cria uma estrutura tão complexa que a missão serve à estrutura. A ideia nossa é sempre o contrário, o inverso. Quanto mais simples puder ser a estrutura, tão simples quanto possível for, a gente a mantém assim, para que essa estrutura sirva a missão e não o contrário. É isso. Basicamente é isso. Multiplicação através do testemunho pessoal e plantação de novas igrejas, Marcos. Então, nós acreditamos muito na missão. A missão que a gente recebeu, a grande comissão, é algo que está no nosso jeito de ser igreja. A gente chama isso de ser missional. E nosso jeito missional, ele tem muito isso nos relacionamentos, falando de Jesus, trazendo. E geralmente a gente sempre fala, a porta de entrada para você que quer trazer um amigo é o culto de domingo. Os cultos que a gente tem de domingo é o lugar que você chama
Às vezes tem outras igrejas que a estratégia é pequenos grupos, a nossa não é multiplicação em pequenos grupos. A nossa é o culto de domingo e depois do culto de domingo se aprofunda no relacionamento nos pequenos grupos. E a gente faz missão com plantação de igreja. Não porque a gente acredita que esse é o modelo ideal, cada igreja tem sua convocação de Deus e a gente tem esse DNA. A gente foi plantado dessa forma e a gente pega os nossos recursos que a gente tem e investe sempre em 2 ou 3 projetos de plantação de igreja por ano, e aí fica com 2, 3 anos, e assim a gente vai fazendo, porque esse é um modelo que a gente via muito claro ali com Paulo fazendo, e a gente acredita que é um dos modelos que a gente acredita que uma igreja pode adotar, e essa é que a gente adotou pra gente. Então você não vai ver muito aqui o mês de missões, ou muito aquilo que toda hora tem um missionário, porque a gente toda hora tem um plantador de igreja, que é o jeito que a gente faz e acredita em missão, além do individual. O nosso missionário é o plantador de igreja e a equipe que esse plantador tem. Né? O nosso missionário é essa figura do plantador. Alguém pode perguntar, então vocês não têm missões transculturais? Nada disso. Planta-se uma igreja em outra cultura, missão transcultural. É isso. Né? Então, no nosso contexto de comunidade local, o nosso missionário é o plantador. Para além disso, somos uma igreja presbiteriana, fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, contribuímos com a Igreja Presbiteriana do Brasil e a IPB tem os seus missionários transculturais sustentados pela denominação por meio da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então a gente também está fazendo esse tipo de missões. Exato. Sim. Agora, de maneira mais direta, aquele missionário que a igreja conhece, sabe todas as necessidades, são os nossos plantadores de igreja, tá? Quando você quiser orar por missões, e as missões especificamente da comunidade da vila, são os nossos plantadores de igreja. Compromisso de oração e serviço junto à cidade. Esse é o último sinal que a gente separou. Lógico que a gente tentou colocar nesses 10 sinais. E esse é um sinal que a oração pela cidade não é além de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é o rei ou é o prefeito, é quem comanda a nossa cidade. A gente também acredita que esse serviço junto à cidade a gente faz através, principalmente, não só dessa forma, do que a gente chama de local acelerador. Então a gente chama instituições que estão fazendo a diferença na nossa cidade. A gente já tem centenas dessas que a gente ajuda eles, acelera pessoas voluntárias, a gente dá recursos. Então esse é o jeito que a gente acredita que a gente está altamente engajado na nossa cidade, em transformar a cidade aonde a vila se encontra. Então é isso. Perfeito, Marcos. Então, toda vez que você tentar imaginar para onde a vila está caminhando, a gente caminha de acordo com esses 10 sinais. Essa é a comunidade que a gente quer ser. Significa que a gente já é? Não. Estamos lutando para ser e a gente quer que você faça parte disso também. Eu quero lançar um desafio para você que está nos assistindo. Nesses 10 pontos que a gente pode até colocar aqui embaixo, onde, sei lá, que você está assistindo essa plataforma, você também se olhar e falar quais são desses pontos aonde você precisa melhorar, aonde Deus pode trabalhar com você para você também cada vez mais parecer com esses sinais saudáveis que nosso Senhor deixa na sua comunidade, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo, Marcos. Até o próximo. Até.